Amém? Queridos, sem demora, vamos abrir as Bíblias, os tablets, os celulares, em Mateus 5:24. Compartilhar uma palavra com os irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 24. Diz assim: deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Senhor, mais uma vez eu te agradeço nessa manhã pela sua benignidade, pela tua misericórdia. Te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que venha no decorrer do nosso dia, nos livrando de todo mal, e que nós possamos verdadeiramente saber em nossos corações, no mais profundo do nosso coração, que só o Senhor é Deus, e que nós possamos provar dos teus milagres, e que a graça do Senhor nunca afaste de nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, muito se ouve falar sobre oferta, e o mês de dezembro o tema é oferta, e o engraçado é que quando se fala da palavra oferta, a primeira coisa que vem em mente é dinheiro. E desde quando que oferta se resume só em dinheiro? Muitas igrejas, as igrejas famosas do Brasil, pregam especificamente que você precisa ofertar para ser abençoado. Você precisa colocar talvez a sua digital ali na blusa, ali para ele mergulhar no Rio Jordão e você ser abençoado com uma simples oferta de R$300. Querido, eu fiz questão de pegar o significado da palavra oferta no dicionário Aurélio, online, tá? E significa ação de oferecer, oferecimento, aquilo que pode ser oferecido, aquilo que pode ser oferecido. Em momento algum se fala sobre dinheiro. Pode ser dinheiro também? Pode. Mas oferta, e engraçado que eu estava meditando um pouco antes aqui do pastor passar a palavra, quando a pastora Mira estava falando, e me veio à mente a questão da oferta, quando fala, deixa a sua oferta diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Quando você se entende com seu irmão, quando você perdoa algo que ele fez a você, você está ofertando algo na vida dele. Então, antes de ofertar algo a Deus, antes de ofertar a sua adoração, antes de ofertar o seu louvor, antes de ofertar a sua primícia, o seu dízimo, oferte o perdão na vida daquele que precisa. E o texto ainda dizendo que devo me reconciliar, eu também fui buscar o significado da palavra reconciliar, no dicionário Aurélio online. Instaurar a paz entre, ficar em harmonia com, harmonizar-se. E o interessante é que ele também deu sinônimo para a palavra reconciliar, que é pacificar, harmonizar, congraçar. O que é isso? Atrair as boas graças, a amizade ou simpatia, reconsagrar, voltar a instituir a graça de Deus. Isso é o que o dicionário Aurélio diz sobre reconsagrar. Ou seja, se reconciliar com o irmão é voltar a instituir a graça de Deus em nossas vidas. Diante disso, diante do que o texto me apresenta, que antes de ofertar algo a Deus, antes de cultuar a Deus, eu preciso primeiro consertar algo que esteja errado em minha vida, com o meu irmão, com o meu relacionamento, que primeiro eu preciso perdoar ou ser perdoado, me faz entender que o perdão é o agente principal para que nossa oferta seja aceita por Deus. O perdão, ele é o agente principal para que nossa oferta seja aceita por Deus. E o tema dessa mensagem eu escolhi como compreendendo a oferta do perdão. Jesus ele nos ensinou 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos. Eu não posso servir, ofertar, adorar a Deus se houver conflito entre mim e os filhos de Deus. Como eu posso ter um relacionamento com o pastor Rubinho se eu não gostar das filhas dele? Como eu vou ser bem-vindo na casa dele
se eu não tenho um bom relacionamento com a esposa dele, com as filhas dele? Ele vai falar: você não é bem-vindo, você não gosta da minha esposa, das minhas filhas. Como nós podemos ter um bom relacionamento com Deus se nós não amamos e não temos um bom comportamento, um bom relacionamento com os filhos de Deus? Como eu posso apresentar a minha vida no altar de Deus se tem gente na igreja aqui que eu não gosto, que eu não converso, que eu não perdoo? Eu já vi testemunho de pessoas que viveram mais de 30 anos na igreja, mais de 30 anos de religiosidade, e quando o pastor chamou no gabinete para falar sobre perdão, para ele reconciliar com o irmão, ele falou: eu vou para o inferno, mas eu não o perdoo. Depois de 30 anos dizendo que servia a Deus, prefere condenar a alma ao inferno do que liberar perdão sobre a vida da pessoa. A reconciliação não é algo a ser praticado somente entre eu e Deus, mas também com nossos irmãos. Temos duas linhas que faz fluir a reconciliação: a vertical entre eu e Deus e a horizontal entre eu e meu irmão. Uma depende da outra. Eu não consigo colocar em prática essa reconciliação vertical se eu não me reconciliar com o irmão. Eu preciso pôr em prática aquilo que Deus me ensinou. Como primeiro tema dessa palavra, eu separei que só recebe perdão quem oferta perdão. Você planta tomate, colhe pepino? A gente na nossa vida, aprenda, irmão, a gente só colhe o que a gente planta. É a lei da semeadura. Se você plantar perdão na vida das pessoas, compaixão, amizade, é isso que você vai colher. Não tenha dúvida. Ah, mas o mundo é mau, as pessoas também vão me ferir. Vão. Jesus também foi ferido. Ele, em todo o seu ministério, ele só pregou amor, bondade, misericórdia. Quando entrou em Jerusalém, aqueles que falavam bendito aquele que vem em nome do Senhor, foram os mesmos que diante de Barrabás falou: solte Barrabás e crucifique ele. Imagina Jesus diante daquela multidão falar um monte de hipócritas. Dias atrás estavam falando que era o enviado de Deus, hoje eu sou o crucificado. O mesmo Jesus também que diante da cruz, quando cuspiram nele, quando falaram mal dele, ele falou: Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Jesus, até no seu momento de crucificação, ele olhou para a multidão e falou: Pai, perdoa-os. Mas nós muitas das vezes queremos descer da nossa cruz e colocar aqueles que têm nos ofendido na nossa cruz. Eu quero trocar de lugar com você. Vem aqui sentir minhas dores. Falar é fácil, fazer é difícil, não é assim que o mundo diz? Irmãos, se nós não aprendermos a ter um coração contrito, se nós não aprendermos a ter um coração aberto, se nós não aprendermos a ter um coração disposto a perdoar e ofertar isso na vida das pessoas, que tipo de cristianismo nós temos vivido? Como podemos ofertar algo para Deus se o nosso coração está negro, amargurado, ferido? O perdão ou a falta dele faz uma diferença na vida de alguém. A reconciliação horizontal determina a vertical que recebemos de Deus para permanecer na nossa vida ou não. A palavra de Deus é clara quando fala que de fato, se não perdoarmos a quem nos ofende, então Deus também não nos perdoará. Se Cristo afirmou isso até na oração do Pai Nosso, quando ele diz: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem tem nos ofendido. Perdoa as nossas ofensas, assim como, ou seja, eu também perdoei a quem me ofendeu. E ele ainda continua: e livra-nos do mal. Ele não fala e me livra, ele fala livra-nos. Ele inclui aquele que ele liberou perdão. Livra-nos do mal. Em Mateus 6, 14 e 15 diz: porque se perdoaste os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se nos negarmos a perdoar, interrompemos o fluxo da graça de Deus em nossas vidas. Graça é o favor imerecido. Se você não aprende a perdoar as pessoas que te ofendem, que te perseguem, você está impedindo que a graça de Deus venha sobre a tua vida. Como pôr em prática aquilo que você não aprendeu a fazer? Deus tem nos ensinado
Jesus, através dos evangelhos, tem nos ensinado que o amor tem que estar acima de todas as coisas. Porque quando eu amo a Deus, eu abro meu coração para fazer aquilo que Deus me ensina. A palavra cristão significa pequenos Cristo. Nós somos imitadores de Cristo. Como eu posso ser imitador de Jesus? Como eu posso dizer que eu sou cristão se eu não faço aquilo que Ele me ensinou? Perdoar. Então, lava o seu coração negro, limpa seu coração, perdoa. Oferta o perdão na vida daqueles. Ah, mas fulano não merece. Nós vamos chegar lá daqui a pouco sobre isso, sobre o mérito do perdão. Mas perdoa. Tenha uma vida mais agradável e deixa Deus começar a derramar sobre você a unção do Espírito Santo. E segundo, quem não libera a oferta do perdão encontra-se em uma prisão. Quem não libera a oferta do perdão encontra-se em uma prisão. Quem não perdoa está literalmente preso. Os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Suas torturas aplicadas são as mais diversas: angústia, depressão, enfermidade, debilidade física e tantas outras. Muita gente tem sofrido com a falta de perdão. O ressentimento é mesmo que tomar diariamente um pouco de veneno, esperando que aquele que te magoou morra. A falta de perdão produz dano maior do que quem está ferido, do que naquele que te feriu. Preste atenção. A falta de perdão é mais prejudicial para você do que para aquele que te ofendeu. Porque talvez para aquela pessoa está tudo bem. Não dói, né? A ferida não foi aberta nele. Mas a ferida que não é tratada, ela vai gangrenar, ela vai infeccionar, ela vai virar um tumor e ela vai te matar. Isso é que a ciência e a medicina nos explica. Que se você tem uma ferida e você não trata, ela vai infeccionar. Você pode ter que amputar um braço, uma perna, aonde a ferida está. Imagina quando essa ferida está no coração. Alguns acham que o perdão é um benefício para o ofensor. O benefício maior não é o que foi dado ao ofensor, mas sim para o que o perdão produz na nossa vida. Irmão, não tem coisa melhor do que você ter um problema com alguém, você senta, conversa e resolve aquilo. Parece que você tirou uma montanha das suas costas, você levanta mais leve. Parece que você perdeu uns 10 quilos, né, Marcelo? Depois que você libera perdão sobre a vida da pessoa, você se sente mais disposto. Você se sente até mais encorajado a orar mais, a ler mais a Bíblia. Por quê? Você tirou um peso das suas costas. Você tirou uma brecha que Satanás tinha na sua vida para apontar o dedo para você e falar: olha, você não é santinho não. Olha o que você e fulano tem. Olha o que aconteceu na sua vida. E eu queria compartilhar com os irmãos. E essa fonte, sempre quando eu gosto de trazer algumas informações, eu vou na fonte. E no site Portal da Educação tem uma informação sobre o escritor, o Arilson Barbosa Amaral. Ele é bacharel em administração, professor, escritor, teólogo, terapeuta na prevenção do uso de drogas, pesquisador, psicanalista clínico, palestrante e conferencista. O cara tem um baita de um currículo. E o que ele disse? Que a falta de perdão, ela produz em nós algo chamado de doenças psicossomáticas. A Val e o Fabinho me corrigem se eu estiver errado. Ele diz que são doenças que iniciam na mente e afloram o corpo, com reações estranhas, que em muitos casos a própria medicina desconhece. E é a mente sendo levada cativa por uma força maior do que ela. Quando feridos por alguém, frustrados por uma situação e não conseguimos superá-los, somos atropelados por danos psicológicos, as chamadas doenças da alma. Essas enfermidades controlam tanto a vida das pessoas que acabam prendendo várias outras juntas, uma espécie de corrente maligna. E olha só, quais as doenças mais conhecidas na vida daqueles que não liberam perdão. Então a falta de perdoar nos deixa doente? Sim, é isso que ele diz. E olha sobre quais os tipos de doença: ansiedade,
Quando você é uma pessoa que é amargurado, que não perdoa, você começa a sofrer disso aqui, ó, ansiedade, inquietação, medo descontrolado do que ainda não existe, falta de confiança, distimia, falta de motivação, autoestima baixa, preguiça, angústia, vazio da alma, desespero interior profundo, solidão, depressão, vontade promíscua, maus pensamentos, inclinações ao pessimismo, desejos nocivos. Mais uma, opressão, falta de reação, prisão, visão vedada, escravidão, obsessão, paranoia, mania de grandeza, mania de perseguição, egoísmo, egocentrismo, síndrome do pânico. Se tem muito hoje, talvez é uma das maiores doenças da atualidade, junto com a depressão. Mente ocupada pelo medo de encontrar com o medo, correr dos monstros criados pela própria mente, insegurança, esquizofrenia, ouvir e ver os sentimentos feridos, conversar com as fantasias e sentir os traumas, toque, transtorno obsessivo compulsivo, escravidão total da mente por meio de repetições exageradas e pensamentos absolutamente destruidores das funções normais da mente, loucura, descontrole total das atividades, na mente ativa, razão, memória, raciocínio, sem sincronismo, pensamento sem anexo e, por fim, suicídio. Fatalidade que ocorre com aqueles que não buscam ajuda de Deus. O triste é saber que muitos pastores, alguns até conhecidos, caíram nesse aqui, no suicídio. Talvez algum deles por falta de perdão, por falta de compreender que nós não somos super crentes, que nós não somos super heróis, que os líderes, que os pastores da igreja, quando estão na frente, que eles não estão blindados, eles apenas são um canal de Deus para abençoar a igreja. Nós devemos entender que não existe super crente, mas existe um super Deus, que nós possamos, que vem nos socorrer quando clamamos a Ele, e que não há nada que Deus não possa fazer nas nossas vidas, e que não há pecado que Ele não possa perdoar, e que não há trauma em nossas vidas que Ele não possa tratar, e que não há rancor que Ele não possa arrancar de nossas vidas. Saiba que qualquer humilhação que você possa ter passado, que qualquer dificuldade que você possa ter enfrentado, que qualquer ferida que estiver no seu coração, na sua alma, nada se compara ao amor de Deus por você e o que Ele pode fazer por você. Nunca esqueça disso. Eu sou triste porque o meu pai me abandonou, a minha mãe me abandonou, eu não converso com meu irmão há 30 anos. Querido, decida ofertar o perdão na vida dessa pessoa. Decida. Eu fiz colégio agrícola dos anos de 97 a 99. No meu último ano, eu tive um problema sério com 2 garotos. E na época eu estava afastado da igreja, né? Estava desviado. E foi sério mesmo. Inclusive eu tive até que tentar me precaver para me defender se sofresse uma retaliação. Escola agrícola, irmãos, é quase que, uma prisão, a gente diz para os meninos lá. E eu tive que ficar esperto, porque me prometeram mais do que uma surra. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas eu tinha muita afinidade e proximidade com a diretora do DAE, Departamento de Assistência ao Educando. E eles estavam no 2º ano, e eu no 3º ano, me formando. E eu passei a capivara dele para essa senhora. Consequência disso, no outro ano, eles perderam a vaga na escola. Eles foram expulsos. Porque eu passei tudo aquilo. Eles já tinham um mau testemunho, já não estava fácil. Mas eu acabei de jogar a última pá de terra sobre a cova deles. Isso foi em novembro de 97. Em fevereiro de novembro de 99, em fevereiro de 2000 eu reconciliei com Cristo, e isso me angustiou demais. Só que Brasil inteiro, eu nem sei para onde esses rapazes andam, e eu passei durante quase 6 meses orando e jejuando, pedindo a Deus que me perdoasse, que eles pudessem me perdoar. Nem sei se eles sabem disso, nem sei se algum dia eles vão ouvir essa palavra na internet e vão entender, mas depois de tantos meses chorando e pedindo a Deus que me perdoasse pelo meu ato, Deus falou comigo que descansasse, que o perdão já tinha sido aceito. Foi muito difícil. Então não espere que essa pessoa que talvez tenha um problema com você
esteja distante ou morra. Resolva enquanto ainda há tempo. Ah, mas é difícil, eu estou magoado. Jesus também com certeza estava decepcionado com todos aqueles que o deixaram. Mesmo assim ele perdoou e amou. Terceiro, o melhor exemplo a ser seguido. Efésios 4:32 diz: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Como deve ser o perdão? Vai, irmão Candido, me falei, como deve ser o perdão? A pessoa tem que pedir perdão ou merecê-lo para ser perdoada? São essas dúvidas que nós temos. Como que eu devo perdoar então? Como que tem que ser? A pessoa tem que merecer para me ir lá pedir perdão? Devemos perdoar como Deus nos perdoou. O texto diz que nosso perdão deve seguir o exemplo de Deus em Jesus praticado para conosco. Então basta perguntar: fizemos por merecer o perdão de Deus? Alguém aqui fez por merecer? Nós merecemos o perdão de Deus? Você merece, eu mereço? Não. Então, o nosso ofensor também não precisa merecer. Ele não precisa merecer o nosso perdão. Simplesmente, nós temos que entregar. O perdão é um ato de misericórdia, de compaixão. Nada tem a ver com merecimento, irmão. Nada tem a ver com mérito. Nós não merecemos nada neste mundo. Mas nós decidimos estar aqui com Cristo porque sabemos que Ele é Senhor das nossas vidas. E nós decidimos um dia levantar nossa mão e deixar Jesus entrar no nosso coração. Falar: eu aceito o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. E passei a amá-lo. Essa foi uma decisão que eu tomei, que vocês tomaram. Eu decidi amar o meu próximo, mesmo que seja difícil. É fácil. Aquele que não te dá problema, que é bonzinho, que é bonito, que é cheiroso. É fácil amar essa pessoa, se relacionar bem. O difícil é o problemático, o feinho, o fedido, o rancoroso, o problemático. Esse é o difícil. Mas a maior prova de amor é quando nós nos damos bem com essas pessoas. Quando nós o amamos. Porque nós também não merecemos sequer a misericórdia de Cristo. Mas Ele decidiu nos amar. A partir do momento que Ele nos criou. E Ele nos criou simplesmente porque Ele nos ama. O apóstolo Paulo falou aos Efésios que perdão é fruto de um coração compassivo e benigno. O perdão flui da benignidade do nosso coração. Olha isso. O perdão flui da benignidade do seu coração. Quando você procura ter um coração bondoso, misericordioso, o perdão flua naturalmente. Procure ter uma vida mais santa. Procure olhar para as pessoas com um olhar não de crítica, mas de carinho. Deus ofereceu perdão gratuito a todos, independentemente de qualquer comportamento. Ele é o nosso Senhor. Quer um exemplo de como fazer, de como perdoar, de como seguir? Jesus, Ele é seu exemplo, Ele é o meu exemplo, e sempre vai ser. E aprenda uma coisa, irmão: juntos somos mais fortes. Nunca esqueça disso. Juntos somos mais fortes. Não sei as dificuldades que você tem passado na sua casa, se você conversa com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com o vizinho. Eu não sei. Eu conheço pessoas que têm 30 anos que não falam com o irmão. Pais que não conversam com os filhos. Ah, porque tive um problema, porque me ofendeu, porque me desrespeitou. A gente compartilhou nos últimos dias de PG, vai até a Ângela, a ex-vereadora que está no PG, compartilhou com a gente lá a experiência de uma filha, se não me engano, uma filha que não ia ver o pai ou a mãe no hospital, porque tinha amado ele, não perdoava. E ele não morria. Todo mundo estava entendendo que aquilo talvez ele estava esperando sua filha ir procurar para se entender, para perdoar. Muita gente está esperando o seu pedido de perdão, ou até mesmo a liberação do seu perdão. Você ofertar perdão sobre a vida dele. Tem pessoas que têm dificuldade de procurar. Então não espere o seu inimigo, as suas desavenças de procurar para resolver. Porque isso ensina que nós devemos tomar uma atitude.
Se ele não quiser te perdoar, irmão, fique em paz. Você já fez a sua parte. Lembre que Jesus, Filho de Deus, ele não agradou a todos. Ele amou a todos, mas nem todos. Então você não vai ser queridinho por todos, saiba disso. E tem pessoas que não vão gostar de você. Tem pessoas que não vão te achar legal. Tem pessoas que vão te achar metido, chato, inconveniente. Tem pessoas que vão te achar um monte de coisa. Mas a sua vida não é centrada por causa da opinião das pessoas. Não siga o teu caminho preocupado com o que as pessoas pensam de você, mas siga o teu caminho preocupado com o que Cristo quer de você, o que Ele pensa de você. Comece um dia orando, pedindo a Deus perdão, misericórdia. Você não vai agradar a todos, mas deixa Deus ministrar no seu coração uma palavra nova todo dia. Isso vai fazer diferença. Quarto ponto: qual o limite para ofertar o perdão? Peraí, já sei que eu tenho que semear o perdão para essa pessoa, que Jesus é um exemplo para mim. Mas e aí? Por quantas vezes eu tenho que fazer isso? Mateus 18, 22 diz: então Pedro aproximou e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu o perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Bom, então vou perdoar 490 vezes. Então está fechado. Vou fazer aqui uma anotação aqui com o Alex. Toda vez que você pisar na bola, botar a figurinha lá comigo para fazer para do grupo lá, eu vou botar um risquinho aqui, fechou o quadrado, um risco desse. Não der 490 vezes, não te perdoo mais. É isso? E aí não está entendendo. 490 vezes é isso que você tem na caixinha para perdoar? E se Jesus fizesse essa regra com você? Eu estou com 40 anos, no dia de 18, estou com 40 anos. Você acha que com 40 anos eu só peguei 490 vezes? E bom, se brincar, a gente pega isso um dia. 490 vezes. Se Jesus fosse nos perdoar somente 490 vezes, estava todo mundo aqui no inferno. E fechar a igreja, vamos embora para casa, mas todo mundo está condenado mesmo. Jesus não estava se apegando a números. Quando Jesus diz a Pedro, não só 7, mas 77, está com Pedro. É quantas vezes a gente contar? Que ninguém vai ficar contando, ó, hoje é a terceira vez que ele pede perdão. Não é fácil. Claro que não é fácil, é a terceira vez que a pessoa aprontar com você, é igual o filho. O filho vai lá para o outro e diz, ó, não faça isso. Você dá a primeira advertência. Ele faz você da segunda advertência e já mostra a varinha para ele. Na terceira, você já pega ele e dá lição. Se Jesus fizesse essas coisas, já pensou? Então, tudo que você deseja para o teu irmão, pensa como seria se Jesus desejasse isso para a gente. Se fosse só 490 vezes que ele tivesse que nos perdoar. Juarez de Oliveira diz que a falta de perdão mata a alma, mata os nossos sentimentos de puro, de bom que a gente tem. Quantas vezes Deus já nos perdoou? Faz as contas aí, os de matemática. Quantas vezes Deus já perdoou você? Quantas mais Deus vai ter que perdoar? Vocês conseguem fazer essa matemática? Então faça essa matemática na vida do teu irmão. Porque a palavra de Deus ensina que nós somos uma igreja, nós somos um corpo, nós somos um só. Então prepara. Se devemos perdoar como também Deus em Cristo nos perdoou, então fica claro que não há limite de vezes para perdoar. Não há limite. Perdoa. Fica em paz com Deus. Fica quite com Deus. Aí você vem no altar. Aí você pode adorar, levantar a tua mão, pode louvar, pode ofertar. Pode ofertar aquilo que você quiser. Mas antes de fazer qualquer coisa para Deus, primeiro no coração. Fácil? Não é fácil. Em momento algum eu falei que perdoar é algo fácil. É difícil, já passei por isso. Já procurei uma pessoa querendo pegar o pescoço dela e virar 360 graus. Sabe, às vezes quando a gente tem um briga com a esposa, com um cônjuge, se eu te amo, mas eu te amo querendo virar o pescoço da patroa, não faça isso. Pelo amor de Deus.
quando a vontade de você fala, Senhor, dai-me graça. É igual o pastor dizendo que ficou tão bravo com a esposa dele, deixou uma situação, e se não me engano, o pastor Paulo Duarte, e ele falou que ela entrou no carro, e falou assim: vou falar um monte para ela quando ela entrar. Aí Deus falou: Cláudio, finge que não é sua esposa, porque você não ia brigar com a esposa de outra pessoa, porque você esperava muito tempo. É verdade. Aí quando ela entra no carro, ele doido para discutir com ela, ele fala assim: não é minha, não é minha, não é minha. Então, quando você tiver dificuldade de perdoar alguém, pensa assim: não foi domingo que eu fiz isso, não foi, mas perdoa. Vai ser difícil, mas lembra que no final você vai tirar uma montanha de acusação das suas vidas. Você sabe por quê? Pelo quinto ponto: quem ganha com a falta de oferta do perdão? Quem ganha? Quem que vai ganhar com essa história toda? Quem vai ganhar? O diabo é o único ganhador com essa história toda. Porque vai ter uma brecha na tua vida. Ele vai ter algo para jogar na sua cara. Quando você for falar do amor de Deus para alguém, para você falar de amor, você não perdoou teu pai? Você não conversa com teu irmão há tantos anos? E aí? 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11 diz: a quem perdoares alguma coisa, também nos perdoa. Porque de fato, que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. O apóstolo Paulo revela que se deixamos de perdoar, quem vai aproveitar a situação é Satanás, o adversário da nossa alma. Diz ainda que ele não ignorava as magnações do maligno. Em outras palavras, ele estava dizendo que justamente por saber como o diabo age na falta do perdão, é que ele não podia deixar de perdoar. É porque eu sei como o diabo age na vida daqueles que dão brecha, é que eu não quero dar brecha. É porque eu sei que ele vai aproveitar isso para jogar na minha cara, é que eu tenho que ir lá e consertar o que está errado. O único que luta com isso é o diabo, pois passa a ter autoridade na minha vida e decide alimentar essa ferida. Irmãos, quando temos uma ferida, o que nós passamos na ferida? Metiolate. Minha época era metiolate. Ardia, mas sai. Não, é isso mesmo, metiolate, porque o ardia era mercúrio. Não, sai mais devagar. Então, quando a ferida está aberta, a gente precisa tratar. Ficar colocando o dedo sobre ela, pressionando, apertando, vai machucar mais ainda. E Alex? Alex está com o pé parecendo um pé de boi, muito chato. A gente está falando para ele cuidar. Ele tem que cuidar ou ele tem que jogar futebol de novo? Vamos jogar para os dois, né? Você vai jogar futebol de novo. Irmãos, quando a ferida está aberta, você se trata. Você não quer que o diabo venha tratar a sua vida, porque ele não vai tratar. A Bíblia nos ensina que não devemos dar lugar ao diabo. Efésios 4, 27 diz isso. Que ele está em nosso derredor junto com o leão, buscando para que nos possa pegar. 1 Pedro 5, 8. E que devemos resistir. Tiago 4, 7. Para concluirmos, após fecharmos essa palavra, eu queria deixar alguns pontos importantes aqui para vocês. Prestem bem atenção. O perdão não é um sentimento. Perdão não é sentimento. É uma decisão e também uma atitude. O perdão não flui espontaneamente, deve ser gerado no coração, por levar em consideração aquilo que Deus fez por mim e sua ordem de perdoar. Preste atenção. O perdão não vai fluir espontaneamente. Tem algo assim: eu vou decidir perdoar fulano. É fácil. Não vai surgir assim: eu acordei, eu já estou disposto a perdoar todo mundo. Precisa ser trabalhado. Eu preciso entender o porquê que eu tenho que perdoar, por que eu preciso perdoar, quem foi que me deu o maior exemplo de perdão. Eu preciso gerar isso no meu coração e eu vou lá e pratico esse perdão. As consequências da falta de perdão também devem ser lembradas.
para dar mais munição à razão de quem você é. Então lembre que quando você não perdoa, não é aquelas doenças que nós falamos, vai agradecer e dar um abraço em você a qualquer hora. Então, decida perdoar também por isso. Lembre-se que se você não perdoar, doente também você vai ficar. Então esse é um erro a mais na tua vida, para que você decida perdoar. E por fim, é preciso fé para perdoar. De onde você viu isso? Que é preciso ter fé para perdoar? Eu descobri isso no Evangelho de Lucas. Engraçado, eu só me atentei a isso ontem. Lucas 17, versículos 3 e 5. Presta atenção. Acatelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda. Se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes ao dia pecar contra ti, 7 vezes vier contigo, dizer que estou arrependido, perdoa. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Não é fácil. Você imaginou uma pessoa o dia inteiro ali te provocando: não, peraí, perdoa, peraí. Não, me perdoa. Ela é todo dia inteiro te pedindo perdão. Você vai respirar fundo. Me dá fé, Senhor. Dentro da minha fé para eu fazer uma besteira. Respira fundo. Respira fundo e perdoa. A palavra de Deus fala que nós somos sujeitos a irar, mas não a pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Você vai ficar com bronca do irmãozinho que aprontou o dia inteiro. Você vai ficar com vontade de dar aquela torcida no pescoço dele, mas não faça. Decida perdoar. Fala: eu te perdoo. Eu vou fazer o seguinte: vai para casa, vai para mim, deixa você encontrar. Se você pecar de novo, para ele não ter que te perdoar de novo. Às vezes é preciso você dar essa distância, mas perdoa. Naquele instante, os discípulos reconhecem que para praticar este tipo de perdão, iria precisar de mais fé. E Jesus parece ter concordado, pois nos versículos seguintes lhes ensinou que a fé é como a semente. Quanto mais se exercita, mais planta, mais ela cresce. No texto seguinte, Jesus falou sobre fé. Então Jesus com certeza olhou para ele: realmente, você tem razão, não é fácil, mas tenha fé, porque é possível. Se Deus nos pediu que perdoasse, Ele vai nos socorrer, dispensando sua graça no momento em que tivermos uma atitude de perdão. Quando você decide perdoar, Deus vai contigo. Lembre-se disso. Você não vai sozinho. Sabe quando o filho apronta? Quem é pai aqui sabe. Quando o filho apronta na escola, faz uma besteira, e que ele tem que você aconselhar lá e resolver a situação, muitas vezes a gente não vai para a mão, não. Quando você pega na mão para alguém, fala: peça perdão, reconsidera o que você fez. Assim Deus também conosco. Seja você o ofensor ou o ofendido, sabe que Deus está com você. Ele está ao nosso lado quando precisamos ofertar o perdão, quando nós precisamos receber o perdão. Decida perdoar, decida ter uma vida tranquila, uma vida maravilhosa na presença de Deus. Porque quando eu encho a minha vida de rancor, cada vez mais eu vou distanciando de Deus. E eu não sei se os irmãos sabem, mas hoje esse ato de perdoar é quase uma qualidade. E não deve ser visto como uma qualidade. Nós entendemos como cristãos que o ato de perdoar é uma obrigação na nossa vida. Porque se nós queremos ter algo com Deus, nós devemos ser pessoas perdoadoras. É igual falar: fulano é uma pessoa legal. Por quê? Porque ele é justo. Porque ele é honesto. Honestidade e justiça nunca foi qualidade, é uma obrigação. Então, perdão também é uma obrigação. Nós devemos ser pessoas perdoadoras, pacificadoras, porque Cristo nos ensinou que deve ser assim. Cristo nos ordenou que deve ser assim. Contudo, Jesus dizia: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Assim como Jesus fez, deixando um exemplo aqui de Estevão, o primeiro mártir cristão, que quando estava sendo morto, em Atos 7,60, ele disse: então ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes em pecado. Ele estava sendo assassinado, apedrejado, e ele olha para Deus e diz: Senhor, não cobre deles este pecado, não impute a ele este pecado. Não é fácil, não é, mas é possível. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar,
começamos a descobrir que Ele coloca pessoas em primeiro lugar. Outras pessoas. Às vezes aquelas outras pessoas não são convenientes com aquilo que acreditamos. Porém, se o nosso Pai é também o Pai delas, então elas serão igualmente importantes para nós. Restaurar nossos relacionamentos com os filhos de Deus faz parte da restauração do nosso relacionamento com Deus. Somente assim Deus receberá a nossa verdadeira oferta. Amém? Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé.